Temos alunos de vários cursos, a nossa semana é a semana de administração, processos gerenciais, hotelaria, recursos humanos, gestão financeira, mas como o tema é bastante abrangente, na verdade abrange todas as áreas do mercado de trabalho, então todos os alunos de todos os cursos e profissionais também são bem-vindos para nos ajudar. A ideia de hoje não é exatamente uma palestra, como aconteceu 1 ou 2 dias da semana. Hoje nós gostaríamos de promover um debate falando sobre o evento da Copa do Mundo. Quem trabalha com eventos sabe como esse evento é muito importante para o local que o recebe, né? A Copa do Mundo traz muitos turistas e por isso acaba promovendo um desenvolvimento muito grande nas cidades, né? Desde a infraestrutura até a parte de hotelaria, a parte administrativa. Então são muitos órgãos, muitas associações, empresários e também a área estudantil, né, a área educacional, tem muito interesse em trazer um evento desse porte para próximo da gente, né? Não é só porque é bonito, porque é gostoso, isso também é muito importante, mas em termos econômicos, sociais, é muito mais importante ainda. Então a ideia de hoje é que a gente discuta um pouco sobre o que Guarulhos está fazendo para receber esse grande evento da Copa. Além de pensar no jogo, além de pensar se seremos campeões ou não, né? O que mais nós estamos fazendo? O que os empresários estão fazendo? Para isso nós temos alguns convidados de áreas diferentes que vão compor a nossa mesa para começar o debate. Mas nós contamos com vocês também. E para facilitar, temos alguns alunos aqui da hotelaria, nas laterais, que vão ficar à disposição. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, escreve num pedacinho aí de papel. Se quiser se identificar, escreve o nome e o curso. E aí esse aluno vem trazer para a gente e a gente passa para a mesa para a pessoa responder. Tá bom? Se quiser para alguma pessoa em específico, um dos convidados, coloca o nome. Se for para a mesa responder, coloca que a gente vai distribuindo. Combinado, Ju? Os dois aqui nas laterais. Nós pretendemos que o evento dure até mais ou menos às 9h15, quando vocês serão dispensados para fazer a biometria, tá bom? E lembrando também que se vocês fizerem um relatório direitinho, com uma análise crítica, pode encaminhar como atividade complementar. Tá certo assim? Vamos lá? Agora eu tenho que pôr óculos. Vamos então, para compor a mesa, chamar a professora Margarida Ribas, que vai representar a área de hotelaria. Ela é supervisora de recepção do Comfort Hotel. Vamos aplausos para a professora Margarida. Professor José Tiago, é consultor em RH, é um professor da casa também. Professor Pascoal Caliendo, professor de graduação. Professor Sérgio Taveira de Assis, diretor executivo do Convention Bureau, associação muito importante na área do turismo aqui de Guarulhos. Tá? E eu, ao mesmo tempo que estarei aqui como mestre de cerimônias, também vou ajudar um pouquinho aí na distribuição das questões. Tá certo assim, professores? Então eu vou pedir, por favor, pode sentar-se. Né? Eu vou pedir, na ordem que vocês desejarem, que vocês se apresentem e falem um pouquinho sobre vocês, né, no dia a dia, no trabalho, para que eles possam entender a área que vocês estão representando aqui. Tudo bem? Pode ser, Margarida? Então, começar pelas senhoras, né? Tudo bem? Vamos lá? Aí tem um microfone, não? Bom dia. Em nome do professor Sérgio Taveira, eu cumprimento a todos. Agradeço muito a instituição, ENIAC, em nome da Silvia, de estar participando. Acho que é um momento bastante importante para nós que estamos na área, que trabalhamos, estar em contato com vocês, os alunos, com as pessoas que nós precisamos no nosso mercado de trabalho. Eu trabalho aqui no Comfort Hotel Guarulhos, é uma rede internacional, rede atlântica, que está se movimentando bastante agora por conta do evento, esses eventos grandes que vêm aqui no nosso país.
E é um prazer estar aqui e participar aqui das dúvidas que vocês têm, poder esclarecer um pouco o que vocês precisam. Obrigada. Bom dia. Professor Tiago. Eu vou falar um pouco sobre a geração de novos empregos em decorrência da Copa do Mundo e depois, na sequência, Olimpíadas. Né? Depois eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. Fui executivo de recursos humanos por 32 anos, aí me aposentei, e o sonho de todo aposentado é ter uma consultoria ao invés de ser um desempregado. A ideia qual é? A ideia qual é? Todo negócio novo leva tempo até virar. Né? Então, 2, 3 anos, o avião sai batendo lata. Depois você, obviamente, encaminha os seus negócios para onde a coisa segue. Eu leciono também em outra instituição, na Universidade de Mogi das Cruzes, em pós-graduação. MBA em Gestão de Negócios e Empreendedorismo. É só. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, professora Silvia. Agradeço ao ENIAC o convite. Cumprimento todos os integrantes da mesa. Meu nome é Sérgio Taveira, como a Silvia já disse, sou professor na área de turismo, administração e hotelaria. Há algum tempo, meus cabelos eram pretos ainda. E atuo como executivo do Convention Bureau de Guarulhos desde 2005. E representei a cidade de Guarulhos na Europa por quase 3 anos. Nós tivemos uma sede em Palma de Mallorca. Trabalhamos com captação e divulgação da cidade. Se eu for falar das qualidades de Guarulhos, eu fico uns 3 dias falando aqui. O que tem de bom na cidade é a nossa obrigação conhecer e divulgar. Temos uma atuação importante na captação de eventos e na qualificação de pessoas também, em função desses eventos. São 5 eventos, um deles já acabou, Jogos Mundiais Militares. Nós temos mais 4 mega eventos chegando no país. É importante destacar que não é apenas Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. 2013 nós teremos CONCACAF, 2014 Copa do Mundo e 2016 Jogos Paralímpicos, Jogos Olímpicos. Oportunidade de crescimento, oportunidade de negócios, oportunidade de absorção, e aí eu vejo que vocês estão inseridos ou devem estar inseridos nesse processo diretamente, não é indiretamente. E a faculdade faz a parte dela quando qualifica vocês e quando convida profissionais para discutir esse tema com vocês. Espero contribuir um pouquinho com vocês hoje. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Calma. Vocês serão chamados aqui para dar a contribuição de vocês. Vocês podem perceber o seguinte, que a cidade de Guarulhos é o centro digamos assim, desse evento todo que vai acontecer e vai movimentar, que é a Copa do Mundo que a gente espera aí. Nós estamos muito próximo aqui do futuro estádio do Coringão, né? Vai haver um grande afluxo de pessoas, né? E todas as áreas serão beneficiadas. Mas eu particularmente vou falar sobre a influência desse aspecto todo em termos de logística e da preparação e o que as empresas estão fazendo para se colocarem de forma mais competitiva no mercado ainda. Então, já vamos falar sobre isso. Bom, gente, então tem algum aluno que trabalha em alguma área, que já está trabalhando alguma coisa que gostaria de compor a mesa aqui com os nossos profissionais? Tem alguém que gostaria de fazer isso? Se tiver, sim. Clarilson? Clarilson? Vem cá, Clarilson. Vamos bater palmas para eles, para dar um incentivo. A nossa ideia aqui é sair da formalidade. Vocês viram que nós estamos aqui com professores, sobretudo. Então vamos sair um pouquinho da formalidade, né? Pessoal aí do fundo, vamos deixar agora o nosso... Quem que é? Tudo bem? Vem cá. Olha aí, temos mais um colega. Vamos sentar ali, apesar que vai ficar meio... Não foi intencional, o professor de um lado e aluno do outro, não.
Tá certo. Pra gente é sempre um prazer ter a colaboração de vocês também. Aí é verdadeiramente uma troca, certo? Então eu vou passar o microfone pro Clarilson. É que eu tô com o meu celular aqui porque está faltando um convidado. Se vibrar, vocês não vão brigar comigo não, tá bom? Ele tá aqui do ladinho porque tem mais uma pessoa chegando. Vamos lá, vamos falar um pouquinho? Bom dia a todos, Clarilson. Fui pego aí de surpresa, né? O Pascoal comentou na sala, vou estar pegando alguns alunos para estar participando aqui. E é difícil, claro, a gente está aqui representando e está falando um pouco sobre as estratégias que vai ocorrer aí na Copa de 2014, como que vai ocorrer todo esse fluxo aqui no CD Guarulhos, né? E eu trabalho na empresa Riachuelo já há quase 11 anos e aí ela, claro, está montando aí algumas estratégias, se preparando para as tendências da moda, que vai ocorrer aqui em 2014. Eu passo a palavra para o aluno Anderson. Bom dia a todos, eu sou o Anderson. O professor me convidou para estar falando um pouco sobre a empresa que eu trabalho, né? Que a empresa está se preparando para esses eventos. E eu trabalho na empresa da Inapé Embalagens há 10 anos, né? A empresa tem previsão de crescer 10% ao ano devido a esses eventos. Bom dia a todos, meu nome é Ivanildo, eu trabalho com vendas e também divulgação de produtos. Quero contribuir com esse evento. Que bacana, eu fico orgulhosa. Ninguém tinha falado, a não ser o professor hoje, né? Então, a Sheila. Sheila, vem cá, Sheila. Cadê a Sheila? Aí, vamos bater palma, porque até chegar aqui é um longo caminho. Eu quero ver as perguntas chegando, hein? Eu já tenho algumas aqui, olha. Eu falei um papelzinho, olha só. Tá? Lá, Sheila. Bom dia, eu trabalho com transporte, né? E o que a gente vai estar se preparando é em relação ao trânsito, o fluxo que vai ser maior, né? Isso todo o trabalho que vai ter para se fazer melhor a distribuição e de forma rápida. A gente trabalha com o ramo alimentício e da higiene, então é necessário também ter agilidade nesse aspecto. Então vai ter todo um planejamento também. Ótimo, muito obrigada, Juliana. Vamos pegar mais uma aqui. É assim, a ideia vai ser a gente levantar uma pergunta e aquele que se sentir mais à vontade para começar, né, responde a pergunta e quem quiser complementar, é aí que começa o debate. Aí a gente não sabe, vamos ver como é que vai acontecer, tá bom? A primeira pergunta dos alunos aqui, adivinha qual é? Será o que nós temos que fazer para estarmos prontos para receber esse povo todo? Talvez o pessoal de hotelaria e turismo, que já está estudando isso e tal, tenha uma certa ideia. Será que nas outras áreas também, professores, colegas, ajudem a gente? Onde a gente pode trabalhar? O que a gente tem que fazer para poder receber o pessoal? Muito bem. No setor do turismo, no setor de hotelaria, para falar especificamente de turismo, o turismo é um setor extremamente grande, envolve 52 setores da economia, entre ciências consolidadas e não consolidadas. Dá para imaginar a gama de oportunidades que nós temos. Condição sine qua non para se trabalhar no turismo, ter no mínimo um segundo idioma. Mas eu vou trabalhar no setor administrativo, ter no mínimo um segundo idioma. Eu vou trabalhar na hotelaria, no mínimo 2 idiomas além do português. E as pessoas dizem assim, eu não consigo trabalhar, não consigo o segundo idioma porque eu não tenho tempo. Vou dizer para vocês, não é verdade. Jamais vai dizer que vocês estão mentindo, mas não é verdade. Eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Um outro argumento que também não é verdadeiro. Existem inúmeras oportunidades. O portal do Ministério do Turismo, por exemplo, colocou à disposição milhares de senhas para que vocês possam se qualificar em idiomas. O que aconteceu? Estão sobrando senhas. É evidente que o fenômeno da EAD, Educação à Distância, ainda é um pouco complexo para entender e há que se ter um compromisso muito grande, disciplina para conseguir estudar à distância.
você tem uma tutoria, é um processo novo no Brasil ainda. Mas quanto custa isso? Zero. Então não se qualifica em idiomas quem não quer. Tem o Live Mocha também, www.livemocha.com, que é um site extremamente interessante, mas ele é um tanto perigoso. Quando eu recomendo esse site, professor, eu tenho medo. Por quê? Porque é um intercâmbio de informações que nós fazemos com pessoas, com profissionais ou não da área, de outros destinos, de qualquer lugar do mundo, que tem interesse em aprender português. E aí vai ter uma troca. Nós começamos corrigindo os textos deles em português, eles corrigem os nossos textos em inglês, espanhol, francês, alemão, e vai por aí afora. A nossa responsabilidade aumenta muito, porque ensinar português é difícil. E quando a gente fala no segundo ou no terceiro idioma, nós temos que pensar no primeiro, que é o português. E aí está o grande grau de complexidade. É um dos idiomas mais complexos, de gramática muito mais intensa. Portanto, falar o português corretamente seria o primeiro passo antes de pensar no segundo idioma. Quando nós vamos à Argentina, por exemplo, os taxistas falam 3, 4 idiomas. Aí vocês podem me dizer, mas a Argentina, o taxista é um ex-empresário que faliu. É verdade também. 50% da população da Argentina vive abaixo da linha da pobreza. Nós estamos um país em desenvolvimento, em franco desenvolvimento, que não sofremos a crise de 2008, estamos sofrendo menos ainda essa crise atual que a Europa está padecendo, e temos uma oportunidade muito grande. Só que o turismo é uma atividade nova no Brasil. Nós estamos engatinhando em termos de qualificação em turismo, em termos de planejamento em turismo, e quando recebemos um evento dessa magnitude, nós temos uma responsabilidade muito grande, e as pessoas, os brasileiros em geral, têm uma característica negativa, que é a baixa autoestima. Eles falam mal do próprio país, eles falam mal da própria cidade, falam mal da família. Eu costumo dizer o seguinte, se a coisa não está bem em casa, troca de CEP. Vai morar em outro lugar, não briga com a esposa, não briga com a mãe. Há uma coisa, um fato recorrente, que é você reclamar e não mostrar alternativa. Quando você reclama e não mostra alternativa, você perde uma excelente oportunidade de ficar calado. Quando você busca soluções, aí sim você está contribuindo efetivamente. A qualificação perpassa por formação em termos de graduação ou de tecnologia superior, de pós-graduação, mas nós temos que pensar que nós temos que nos comunicar, essencialmente nos comunicar com as pessoas que chegam à nossa cidade. O professor lembrou bem, Guarulhos é extremamente importante para todos esses eventos. Guarulhos é a porta de entrada do Brasil. Guarulhos tem uma economia tão pujante que é a 8ª economia do Brasil. Nós produzimos mais riqueza do que qualquer capital do Nordeste. E quando eu falo isso, as pessoas contestam, falam, poxa, mas ganhar do Nordeste é fácil. Não é fácil, e principalmente em termos de turismo. Tem que resgatar algumas coisas aqui. Nós estamos aprendendo a vender destino com o Nordeste. O Nordeste sempre soube vender destino. E nós do Sudeste estamos aprendendo com eles. Ponto. Tem que fazer esse resgate porque é importante. Segundo, quando a gente questiona isso, as pessoas falam, puxa, mas e ganhar do Sul? Vou dar um exemplo de uma capital importante do Sul. E sempre recorrem a Porto Alegre. Pois é, Porto Alegre, Guarulhos produz mais riqueza do que Porto Alegre. Então é um fato extremamente importante. Produzimos mais riqueza do que Goiânia, por exemplo. A cidade de Guarulhos, segundo o último censo, nós temos aproximadamente 1.300.000 habitantes. E não sei se vocês sabem, o censo teve que ser refeito em Guarulhos. Nós já tínhamos mais de 1.240.000 habitantes, e quando fizeram o censo atual, o IBGE falou que nós tínhamos 1.176.000 e alguma coisa. Mas houve um assassinato em massa na cidade e nós não sabemos, né? Portanto, os números foram refeitos. Nós temos hoje cerca de 1.300.000 habitantes, dados de 2010, e para 2012, olha que fato interessante para que vocês comecem a pensar em termos de oportunidades. Em 2 anos nós teremos mais 350.000 habitantes. Qual cidade que vocês conhecem, ou que o IBGE tem registro nas suas pesquisas, que teve um desenvolvimento tão grande em 2 anos? Nós teremos, no final de 2012, 1.650.000 habitantes. São dados da Secretaria Municipal de Habitação em face dos novos empreendimentos imobiliários que estão acontecendo na cidade. Portanto, para se preparar para pegar essas oportunidades, o presidente do Comércio Bureau costuma dizer o seguinte, se nós não nos prepararmos, o que vai acontecer é que vão fazer churrasco no nosso quintal. Então a oportunidade vem aqui. Isso é ser bairrista? Não. Isso é ser corporativo? Sim. Nós temos que desenvolver o corporativismo, que eu considero um corporativismo saudável. Não é inteligente contratar mão de obra fora da cidade, por um processo de logística. Facilita muito mais nós contratarmos pessoas da nossa cidade. E quando nós começamos a realizar, só para dar um exemplo prático, realizar concursos para contratar estagiários para os balcões de informação ao turista que nós temos no aeroporto, no Terminal 1 e no Terminal 2,
abrimos um concurso na prefeitura. Na ocasião eu trabalhava na prefeitura municipal de Guarulhos, no departamento de turismo, e eu falei, nós vamos convidar todos os universitários, por força de lei, tem que ser universitário do curso de turismo, e vamos convidar todos de Guarulhos, São Paulo e Grande São Paulo. Quando falamos isso nas faculdades de Guarulhos, as pessoas falaram assim, puxa vida, nós vamos fazer só em Guarulhos. Fica muito mais fácil. Eu falei, isso é reserva de mercado que nós não podemos fazer. Nós devemos sim convidar todos. Quando você ganha do time de Guarulhos, dos universitários de Guarulhos, você ganhou de 1 a 0. Se você ganhar todas as faculdades de São Paulo, ou da Grande São Paulo, foram convidadas, você está ganhando de goleada. E foi isso que aconteceu. No primeiro concurso que nós fizemos, um estagiário da USP ganhou o primeiro lugar. O segundo foi da instituição de Guarulhos, o terceiro de Guarulhos, o quarto de São Paulo, o quinto de Guarulhos. No segundo concurso, primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o oitavo, foram profissionais, estudantes de Guarulhos. Portanto, nós precisamos melhorar a nossa autoestima, precisamos valorizar o que nós temos de positivo, e é muita coisa, Há 10 anos eu perguntava numa plateia como essa, qual é o grande orgulho que você tem na cidade de Guarulhos, as pessoas ficavam pensando. Se eu perguntar aqui agora, qual o grande orgulho que vocês têm, me sentir vocês aqui na banda, por favor, qual um orgulho de Guarulhos vocês têm? Posso que não estou soprando, não pode soprar, deixa os colegas falarem aqui. Um só um orgulho. Educação municipal. Um destaque importantíssimo, nós somos referência para o Brasil na educação municipal. Alguém falou Bosque Maia. Perfeita observação. Ninguém viaja, ninguém faz turismo para viajar para passear no Bosque Maia. Ponto. Mas as pessoas em estando na nossa cidade, certamente vão visitar o Bosque Maia, tem uma academia a céu aberto, com aparelhos, muita segurança, nós não temos registro de nenhum sinistro de roubo ou tentativa de roubo ou furto dentro do Bosque Maia há mais de 3 anos. Nós estamos monitorados pela polícia com bicicletas motorizadas. Até isso a GCM facilitou. Então nós temos que valorizar os pontos positivos da nossa cidade. Se alguém critica, nós moramos na Europa por quase 3 anos, se alguém critica a cidade da Europa, as pessoas saem em defesa assim de uma maneira extremamente feroz. Ninguém fala mal do seu país, ninguém fala mal do seu governo. Eles discutem isso internamente. Nós precisamos ter um pouco mais de amor e de civismo à nossa cidade e principalmente conhecer a nossa cidade. Ninguém pode falar bem daquilo que não conhece. Eu não sou de Guarulhos, mas eu adotei Guarulhos. Eu costumo dizer que Guarulhos é uma cidade fantástica. Eu fiz o meu primeiro casamento em Guarulhos, separei em Guarulhos, casei de novo em Guarulhos. É uma cidade de oportunidades. Aqui você casa, separa, casa de novo, tem tudo em Guarulhos. A partir disso, nós temos um potencial de crescimento, um potencial de oportunidades. Nós temos hoje 2.500 indústrias na cidade de Guarulhos. Entre indústria, comércio e serviço, nós temos 55.000 empresas em Guarulhos. Se nós ficarmos sentados, esperando a oportunidade de chegar, certamente vem alguém de outro município que vai ocupar esse lugar que poderia ser nosso. O Geraldo Vandré tem uma frase extremamente importante, que eu gosto de citar. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Se você esperar, eu fui criado no interior, lá as pessoas falavam assim, o cavalo arriado não passa 2 vezes na sua porta. Passou, monta nele e pega a oportunidade. Qualificação permanente, constante, segundo, terceiro idioma, não tem custo e não precisa tempo. Você pode fazer essa conversa no horário que você quiser. Se você estiver conversando, por exemplo, com alguém da Europa, você considera que nós estamos no verão da Europa, são 5 horas de diferença. Então, se você chegar da tua faculdade às 11h30, meia-noite em casa, esperar mais umas 2 horinhas, começar a conversar com a pessoa, entabular uma conversação, você vai ter retorno em tempo e em hora ao vivo. Então você vai conseguir fazer essa sinergia positiva e vai conseguir desenvolver o seu idioma. Depende de vocês. Depende de vocês. Ok? Obrigado. Obrigada, professor. Chegou uma pergunta, as 3 perguntas, e não se identificaram. Hoje, a infraestrutura de transporte não comporta esses eventos, pelo menos em Guarulhos. Ainda precisa melhorar muito essa questão. Não temos metrô e com o crescimento da cidade, isso tudo ficará inviável. Vocês concordam? Tem algo? Eu quero parabenizar o professor Pascoal. Professor, foi muito aplaudido aqui. Perdão, o nome do senhor, por favor. Sérgio Taveira. O professor fez uma defesa muito boa da cidade, mas a realidade é outra. Quem anda pela cidade, infelizmente, o aluno que fez essa pergunta foi muito feliz. A infraestrutura de transporte e trânsito é muito precária. Nós andamos durante todo o dia
na cidade de Guarulhos, principalmente quem trabalha na área industrial. Você vê no centro, você vê ruas sinalizadas, você vê guardas municipais, você vê o pessoal do trânsito, tem uma infraestrutura desejada. Mas quando você vai para as áreas de acesso, é muito precário. Quem mora no Cocaia sabe do que eu estou falando. Quem mora na região do São João, Presidente Dutra, Carmela, Bom Sucesso, Pimentas. Eu ando muito a cidade. Eu sou consultor de vendas. E quando eu vou à região dos Pimentas, por exemplo, eu preciso de uma antecedência muito grande. Infelizmente, os investimentos em infraestrutura da nossa cidade, nós temos que cortar nossa própria carne para falar isso. É muito precário. Muito precário. Quando se quebrar uma carreta, por exemplo, na Avenida Juscelino Kubitschek e outra na Tiradentes, a cidade de Guarulhos para. É uma oportunidade. Quem trabalha com planejamento aí, eu acho que é uma área a ser explorada e precisa melhorar muito e, infelizmente, para a Copa do Mundo, o Guarulhos está muito ok. Precisa melhorar. Posso responder? Eu concordo contigo parcialmente. Existem dificuldades de infraestrutura, sim. Existem dificuldades de locomoção, sim. O problema de mobilidade existe, sim. E não é prerrogativa de Guarulhos. Existe em todas as cidades, os grandes municípios. Isso é um fenômeno urbano. Nós chamamos em urbanismo de conurbação, né? Ocupação desordenada do meio ambiente. Eu conheço relativamente bem também a região de Bom Sucesso, eu conheço a parte industrial de Cumbica, e conheço muito bem também o trabalho que faz a ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica. Luiz Carlos Teodoro, foi presidente da ASEC, continua colaborando, e as ruas da cidade, da zona industrial, ainda carecem de melhoria, mas não tínhamos praticamente ruas nenhuma asfaltadas para fazer o escoamento da produção na cidade de Guarulhos. Houve um crescimento desordenado, como eu disse, ainda temos muito que crescer, mas muito está sendo feito. Vou dar um exemplo para você. Eu coloquei água nesse copo aqui para tentar exemplificar. O pessimista vai olhar para esse copo e falar, está meio vazio. O otimista vai falar, está meio cheio. Depende do olhar. Eu tenho que respeitar todas as opiniões, mas me coloco na situação de contestador pelo seguinte. Nós estamos vendo o esforço municipal. Infelizmente, eu não tenho filiação a partido político nenhum. A entidade que eu dirijo também não tem, graças a Deus. Né? Nós somos uma entidade absolutamente apolítica, do ponto de vista de filiação partidária. Mas nós reconhecemos os problemas de Guarulhos. Não é nosso papel prover solução, mas sempre que podemos encaminhar alguma solução, nós encaminhamos. O que acontece? Nós nunca recebemos tanto recurso, vou parodiar aqui o nosso companheiro Lula, nunca antes na história de Guarulhos, recebemos tanto recurso como recebemos agora. Até por uma questão de afinidade política, o partido que está em Brasília é o mesmo partido que está em Guarulhos. Então, recebemos muito dinheiro para obras de infraestrutura. Evidente que se você tem 100% de problemas, quando você faz 10%, os 90% vão ficar gritando, é um problema latente da sociedade. Os 10% não são reconhecidos. Por quê? Porque já absorvemos os 10% e o governo não fez nada mais do que a obrigação. Eu concordo plenamente com você. Tem um secretário nessa cidade chamado Antônio Carlos de Almeida, médico, secretário de Desenvolvimento Econômico. Em uma apresentação que eu participei com ele, ele falou o seguinte: o governo faz muito quando não atrapalha. A máquina do governo é diferente da máquina das nossas empresas. Nós temos uma facilidade de tomada de decisão extremamente ágil. E o governo não. E é assim que tem que ser. Porque o governo não provém dinheiro, ele não fabrica dinheiro, ele administra o dinheiro público. E para administrar dinheiro público, os critérios são outros. Todo mundo que está aqui nessa mesa sabe que nas nossas empresas nós temos facilidade para tomar de decisão, nos reportamos a 1 ou 2 diretores, a 1, 2 ou 3 investidores. E quando você trabalha com dinheiro público, você tem que se reportar à cidade. Nós estamos falando de 1.300.000 habitantes. Nós estamos falando de uma cidade que do ponto central do Marco Zero até o bairro mais distante, ela dista 58 quilômetros. E se você imaginar isso como referência de distância, de logística, se você pegar a rodovia Fernão Dias e sentido Minas Gerais, 58 quilômetros, você praticamente já chegou no estado de Minas Gerais. O trabalho está sendo feito, o governo tem reconhecido, eu não estou aqui para fazer defesa de governo nenhum. Mas quando nós tentamos, e é importante dizer isso, quando nós tentamos buscar recursos no governo federal, nós acenamos com a possibilidade de termos 10 milhões para investir na infraestrutura de Guarulhos. 10 milhões era o nosso sonho de consumo. E o governo federal acenou para a gente com 50 milhões.
E onde é que está sendo aplicado esse dinheiro? Parte desse dinheiro já foi aplicado e nós construímos a rodoviária com terminal intermodal. Na verdade, vai ser construído, o projeto do metrô já está assinado. Tem uma diferença muito grande entre as coisas estarem assinadas e acontecer. Eu concordo contigo. Em 2003, no Cesar Parque, o secretário de Habitação de São Paulo veio a Guarulhos e fez a doação do terreno do Parque Secap, que é do governo do Estado de São Paulo, para que o metrô tivesse essa linha. O projeto, na época, era para ter umas 10 composições de metrô, 18 minutos de São Paulo a Guarulhos. Duas composições dessas iam fazer check-in board, para interligar com o aeroporto. Isso não saiu do papel. Assim como nós também tínhamos um problema gravíssimo aqui, que nós não tínhamos 1 centímetro cúbico de esgoto tratado. Responsabilidade da Prefeitura Municipal de Guarulhos? Não, senhores, não apenas. O governo do Estado de São Paulo não permitia que nós crescêssemos, não deixa mais ou menos assim, com água até o nariz. Não podemos nadar. Nós temos aqui do nosso lado, no Parque do Mundo, a estação de tratamento com capacidade ociosa de 78%, o que facilitaria muito o tratamento do esgoto de Guarulhos com vias de um custo extremamente baixo. Não houve autorização da Sabesp para que nós utilizássemos a estação de tratamento. Então muita coisa acontece no bastidor e o público final não tem essa informação. Aliás, 98% dos problemas organizacionais, públicos ou privados, devem-se à comunicação. Ou falta de comunicação, ou comunicação truncada. E aí um momento importante que eu estou aproveitando aqui, me perdoe se eu estou monopolizando o tempo, mas eu acho que é importante esclarecer isso. Existem ações sendo feitas, hoje nós estamos tratando já 35% do esgoto, e dentro de 3 anos deveremos tratar 65%. Né? As obras já estão em andamento, não é papel e não é campanha política de ninguém. E o governo não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. O governo federal agora está assinando com os convênios, está assinando. O governo estadual, pela primeira vez em 20 anos, está dando braço, está sendo de braço dados com as prefeituras que são dissidentes dos seus partidos. A Prefeitura de Guarulhos fez um planejamento para 20 anos, quando o prefeito Eloy Pietá era prefeito dessa cidade. Então a gente pensou lá na frente, independente de quem vai estar no poder ou não. O mais importante é a cidade. O governante passa, a cidade fica. Agora, reconhecer também o que está sendo feito, eu acho que é uma obrigação nossa, e vai de encontro àquela questão que eu abordei aqui, a questão da autoestima. Está sendo feito sim, não na velocidade que nós gostaríamos, mas está sendo feito sim. Eu conheço a cidade de Guarulhos bem, conheço os problemas e conheço as qualidades. Falo muito mais das qualidades, porque é o meu papel como executivo de turismo. Mas tem problemas sociais graves, as pessoas, como toda grande cidade que cresceu de maneira desordenada, a população foi expulsa para as periferias e ali carece muito de infraestrutura. Está sendo feita. A educação de Guarulhos é o exemplo e a infraestrutura está sendo aportado recursos e as obras estão acontecendo. Infelizmente não é na velocidade que nós gostaríamos, mas está sendo feito sim. Problemas existem, eu concordo contigo, mas as soluções já estão sendo encaminhadas. Obrigado. Sheila para falar, se puder acrescentar, já que já vieram 3 perguntas a respeito do aeroporto, né, especificamente do aeroporto, de licitação da Infraero, que não sai do papel, que está parado, se alguém puder depois contribuir. Tá. É como o professor disse, né, de turismo tem que defender a cidade que nós estamos, só que realmente, de 100%, quando é feito 10%, é muito pouco no que se diz respeito principalmente ao transporte. Agora, com relação às mudanças que está tendo, a necessidade que tem, nós também não podemos somente esperar que o governo mude. É necessário que a empresa tenha algum planejamento de mudança, né? No caso mesmo da empresa que eu trabalho, a gente tem que fazer algumas coletas no estado, no interior de São Paulo. A gente se programa sempre a deixar uma carreta disponível já na empresa, somente aguardando, depois de ter feito todo o carregamento, está retirando a coleta. Isso daí minimiza muito tempo gasto, às vezes em trânsito, ou até mesmo você está deixando a empresa esperar o nosso carro chegar lá ainda, para ir começar o carregamento. Então, se não houver um planejamento da empresa, a situação não vai mudar. A gente não tem que só esperar o governo fazer a mudança, porque infelizmente o governo não vai conseguir suprir toda a necessidade. Guarulhos cresceu muito, a tendência é crescer muito mais, até mesmo porque os centros industriais eles estão nas áreas de maior trânsito, que entre Bom Sucesso, Santos Dumont. Então não vai ter como suprir. Eles estão fazendo um trabalho muito grande na Dutra, mas ainda assim não vai suprir a necessidade do transporte. Somente respondendo ainda sobre
trânsito e transporte. Eu ando pela cidade, com exceção de algumas obras da Nova Dutra, não há, por parte da administração municipal, nenhuma obra de ampliação das grandes avenidas. Por exemplo, a Avenida Tiradentes aqui, é uma avenida que seria ideal para suportar todo o fluxo de veículos. Tem meu amigo Domingos que mora no Parque Secap. Se não fosse a Tiradentes, ele não conseguiria chegar aqui no horário da faculdade. Quem mora na região dos Pimentas, até porque Pimentas tem hoje 500 mil de pessoas naquela região, infelizmente, nós só temos a Avenida Juscelino Kubitschek, que nunca passou por uma ampliação. Muito pelo contrário, a Prefeitura de Guarulhos, não estou aqui para nem fazer a defesa e nem ficar contra, apenas apontar o que está acontecendo. Quem trabalha com o turismo, realmente, eu não sou um pessimista, muito pelo contrário. Acredito na cidade, acredito no potencial, principalmente por ter o aeroporto, né, e ser uma oportunidade muito grande. Eu vendo por produtos gráficos e sempre chegam muitos eventos aqui e a gente acaba ganhando algumas coisas boas. Mas, se tratando de infraestrutura, o governo municipal ele está devendo muito. Principalmente, eu me recordo, na gestão do prefeito anterior, o senhor Eloy Pietá, houve, por parte do secretário de Obras, Planejamento, uma revolução na cidade. Uma revolução. Depois que assumiu esse novo governo, nós não vemos nenhuma obra de infraestrutura pela cidade. Eu vou ali na região do Carmela, com sucesso, infelizmente, muito pelo contrário. Há muitos bloqueios e desvios. O retorno de Bom Sucesso, que era para ser uma solução, problema grave, infelizmente. Eu preciso ir ali 4 vezes por semana, infelizmente. Não há, eu fico muito triste com isso, ter um governo tão técnico que tem esse governo atual, né, de pessoas da área técnica, mas não há uma única solução para solucionar o problema. Isso é apenas a ponta do iceberg. Tem muita coisa que pode ser apontada. Tem coisa boa? Tem, porém... Bom dia. A respeito do bairro dos Pimentas, eu trabalho ali há 10 anos, então eu vi a evolução e as melhorias que foram feitas naquele bairro. Como você não sabe, a prefeitura já está fazendo um estudo de desapropriação de algumas casas ali no bairro dos Pimentas para fazer uma nova avenida paralela à Juscelino Kubitschek. E quanto ao retorno de Bom Sucesso, a prefeitura já está construindo o túnel ali após a Riachuelo. As obras já estão em andamento, mas é que a população é desinformada. E assim, em termos do trânsito, o pessoal também tem que ver uma coisa. O pessoal começou a adquirir mais carros, a classe C. Hoje você vê muita gente andando de carro, tem uma pessoa só. Ninguém quer mais andar de ônibus. Você tem um carro, vai de carro. Então a população também tem que se adequar. A população tem que mudar o seu pensamento. Senão não adianta só o governo investir em ruas e o pessoal comprando carro e andando de carro e deixando o transporte coletivo. O transporte coletivo melhorou, os ônibus são melhores, porém ainda demora, mas a demora mais por causa do trânsito. Como ele falou, se quebra uma carreta ali na Juscelino, Deus nos acuda. Mas às vezes é falta de manutenção da empresa dona da carreta. A culpa não é do trânsito, da rua. Às vezes é falta de manutenção também. Tem bastante pergunta aqui. Olha, por conta disso que vocês estão falando, chegaram aqui algumas perguntas e todas voltadas para o seguinte: tá bom, o que a população pode fazer para receber? Dê ideias para a gente. Alguém aqui perguntou, já está numa das perguntas, perguntando na parte empresarial, que tipo de empresa a gente poderia abrir, né, de pequeno negócio. Então, a gente está percebendo que já alguns começaram a perceber que as coisas têm que começar a acontecer a partir da gente, não é só ficar cobrando das autoridades, etc., né? Nós mesmos aqui podemos, com a nossa capacitação, com o nosso envolvimento, contribuir. Alguns já perguntaram, vocês podem nos dar algumas ideias? Qualquer um que já fez viagem para o Nordeste vê que o maior ramo deles lá é em artesanato, né? São pequenas empresas, não deixa de ser. A
gente tem que pensar também em coisas que possam ser atrativas para essas pessoas que vêm de fora, que elas possam lembrar de lembrança daqui de São Paulo. Vocês levariam o que de lembrança daqui de São Paulo para alguém? Não tem o que levar a gente agora. A gente não tem nada. Uma lembrancinha do quê? Um chaveiro falando, ah, estive em São Paulo? Não tem isso, eu acho que se tem aqui em São Paulo. Em outros estados tem. Então, são pequenas coisas que a gente pode pensar e criar aqui dentro. Eu vou falar um pouco da formação de vocês aqui no ENIAC. Eu sei que tem curso de turismo, de hotelaria. E falando em nome da hotelaria, né, venho da hotelaria, sou professora também em outra instituição. E a gente tem uma necessidade de profissionais capacitados para trabalhar na área. Às vezes eu tenho alunos que falam, ah, prof, como é que é? Vou mandar o currículo, tem um trabalho lá. Tem muita gente que quer mandar currículo, mas necessariamente a gente não tem pessoas comprometidas para começar uma profissão. A hotelaria é uma área que a pessoa que está envolvida, que quer seguir uma carreira, eu posso dizer que é uma carreira muito rápida, porque há uma falta muito grande de profissionais comprometidos. Aí vocês vão perguntar, e o que precisa para estar nessa área, na área da hotelaria, na área do turismo? Primeiro, o comprometimento de saber que quem trabalha no turismo, ele vai começar trabalhando com uma escala de 6x1. Aí o pessoal já fala, ah, prof, trabalhar domingo, trabalhar sábado. É assim, se é uma profissão que você escolheu, você tem que saber tanto as coisas boas, né, como as coisas ruins. Que, na verdade, quando você acaba com esse comprometimento, que você quer essa carreira, que você quer se profissionalizar, ela vai deixar de ser ruim, porque você vai estar fazendo o que você gosta. Quando a gente tem um trabalho, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar suas contas, né? Precisa comprar natura, né? A gente precisa sair numa baladinha fim de semana, a gente precisa ter um trabalho. Isso aí você precisa para pagar suas contas. Agora, quando você vem para uma instituição que você procura um curso profissionalizante, que você procura estudar, buscar conhecimentos, é uma opção. Você está fazendo uma opção para uma carreira. Então é importante a gente saber, dentro dessa carreira, o que você precisa ter, qual é o perfil desse profissional. E nós, da hotelaria, a gente está precisando muito de profissionais comprometidos. A nossa rede, hoje, nós somos 75 hotéis. Para o ano que vem, nós já temos uma previsão de abertura de 25 hotéis. Pessoas que têm disponibilidade de mudança, que podem sair daqui para outros estados, isso já é um diferencial no currículo. Porque não está abrindo hotéis só no estado de São Paulo. Por conta do evento da Copa, por exemplo, uma capital que precisou toda ser remodelada em termos de hotelaria foi Manaus. Só em Manaus nós abrimos 3 hotéis. Então, se a gente tem profissionais aqui capacitados, que vêm de uma instituição séria, com profissionais, com professores que estão capacitando para essa carreira, nós vamos buscar. Eu fico muito feliz com essa parceria que a gente tem com a ENIAC, porque eu tenho vários funcionários que vieram do ENIAC como estagiários, hoje eles são efetivos, são funcionários assim que eu me orgulho bastante. Então, saber, é a profissão que eu quero? Vão conhecer a hotelaria, passa um e-mail para a gente, a Silvinha tem essa abertura com a gente, faz uma visita técnica, para entender se é isso que vocês querem, porque nós estamos precisando de vocês, pessoas comprometidas. Na área da hotelaria não é só atendimento, recepção, a gente tem a área de administrativo, a gente tem a área de manutenção, a gente tem a área de vendas. Antes de eu trabalhar na hotelaria, eu achava assim, que o hóspede, como é que funcionava a hotelaria? Eu achava que o hóspede entrava no hotel e esse era o cliente. Na verdade, a gente tem um departamento de vendas enorme, quem trabalha em vendas. A gente tem um trabalho muito grande na área de vendas. A gente vai atrás de empresas. Então, são departamentos que a gente tem dentro da hotelaria que, às vezes, as pessoas não conhecem. A gente tem a parte financeira. Na hotelaria, a gente chama de controladoria, porque no departamento financeiro da hotelaria, a gente não trabalha só com a parte contábil financeira, mas a gente trabalha também com o planejamento estratégico de todo hotel. Então, nós temos um departamento financeiro. A gente tem um departamento de manutenção que carece muito de profissionais. A área de manutenção da hotelaria,
ela necessita de muita gente especializada. Por conta da hotelaria, a gente ter sempre um trabalho de manutenção preventiva. Então, são várias áreas que a gente tem dentro desse setor. Então, eu convido vocês a visitar-nos, porque nós precisamos de currículos, nós precisamos de pessoas comprometidas. Com esses eventos, essa possibilidade de trazer pessoas de fora, porque imagina, milhares e milhares de pessoas vão estar vendo o nosso país. Então vai ser uma abertura para o nosso turismo também. Porque quando a gente fala de turismo no Brasil, a gente fala de uma parcela muito pequena do nosso potencial. Quando a gente fala, por exemplo, para fazer um comparativo, Paris é uma cidade que tem por volta de 60 milhões de habitantes. A França toda 60 milhões de habitantes. E Paris, só Paris. Todos os destinos, eu estou pedindo ajuda aqui do professor de turismo, porque em números, realmente, assim, às vezes eu não quero falar uma coisa que esteja defasada. Mas todos os destinos de Paris, você vê, uma população de 60 milhões de habitantes, eles recebem 70 milhões de turistas. Quer dizer, quando a gente pensa no Brasil, quantos destinos nós temos? Nós temos sol o ano inteiro, que é o estrangeiro quer ver sol, ele precisa do sol para ter saúde. Quando nós moramos na Espanha, nós moramos em Mallorca, uma ilha que fica no Mediterrâneo. Eu trabalhei na hotelaria lá, numa rede internacional também, na Iberostar. Empresas da Alemanha, eles fechavam o hotel para os seus funcionários passarem 5 dias ali, por conta dos seus funcionários, 5 dias estarem tomando sol, porque sol é saúde. Então eles buscam destinos onde tem sol, é a coisa mais simples do mundo, o que nós temos aqui o ano inteiro. Então, com esses eventos, a gente vai estar abrindo para o mundo inteiro o nosso povo, a nossa paisagem, o nosso sol. Então, são oportunidades de emprego para a gente. Talvez a gente fale assim, muita gente pergunta, tem que construir mais hotéis? Depende do destino. Porque a gente não pode construir o hotel por conta de um evento. A gente tem que manter uma ocupação média desse hotel, para valer a pena o investimento, né? Os investidores, eles têm que investir muito para ter um equipamento hoteleiro. Mas tem muitos destinos aí que necessitam mesmo. Então, nós temos que nos capacitar, nós temos que estar abertos a essas oportunidades que estão acontecendo, e já estão acontecendo, elas não vão acontecer daqui 1, 2, 3 anos. Já está todo movimentado, esse setor de turismo, de hotelaria, ele já está todo se transformando. Então, nós precisamos de vocês capacitados. No primeiro momento, o que o professor Sérgio Taveira falou é o idioma. Isso é importante para quem está na área do turismo. É o segundo idioma. E fora isso, é se capacitar, buscar cursos específicos. A área de gastronomia é uma área que vai crescer muito, já está crescendo também por conta desses eventos. Então, as oportunidades estão aí. A gente tem que buscar essas informações, porque nós precisamos de pessoas comprometidas. E às vezes a gente não tem onde buscar. Porque tem aquelas pessoas que mandam currículo, mas será que elas estão realmente comprometidas em trabalhar numa escala 6x1? É isso que a pessoa quer? Só que quando você entra no setor, que você começa a trabalhar, você se encanta. Na hotelaria, a gente acaba se encantando. Então, quando você for trabalhar no domingo, isso não vai fazer diferença na sua vida. Claro, tem pessoa, e por isso que eu estou conversando com vocês, porque existe o perfil da pessoa. Se o perfil da pessoa realmente é importante para ele, fim de semana, com a família, passear com a namorada, então ele não vai buscar um trabalho na hotelaria. Aí ele vai falar assim, mas eu não estou estudando para ser recepcionista e trabalhar 6x1. Eu estou estudando para ser gerente. Ok, quando você for gerente, você vai fazer a escala de plantão. Você vai ficar no hotel das 8 da manhã às 11 da noite. Entendeu? Então não tem jeito. Nossa área é assim, a área do turismo é assim. Mas é importante vocês saberem que nós estamos de braços abertos, nós precisamos de vocês qualificados. E são grandes oportunidades que estão sendo abertas para vocês. Só complementar o seguinte, eu vou assumir um compromisso, vou colocar a Silvia aqui na situação, se ela não passar o e-mail e não me cobrar, vocês não terão acesso a essa informação.
O SEBRAE, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, realizou um estudo e promoveu um relatório de 73 páginas. Eu tive acesso a esse material hoje à noite, informação fresquinha. Esse relatório é o relatório das oportunidades em função dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo. Eu tenho esse relatório no meu e-mail, é uma informação importante, diz de oportunidades em relação à logística, à TI, a turismo e, que o colega acabou de citar aqui, a questão do artesanato, né? Produção associada ao turismo. Esse é um relatório extremamente completo, é um documento importante, feito por duas instituições extremamente sérias nesse país e reconhecidas fora do país, a Fundação Getúlio Vargas e o trabalho do SEBRAE. E eu estou com esse documento na minha caixa de mensagens, e assim que a Silvia mandar um e-mail cobrando, eu devolvo para ela ainda hoje essa informação e peço a gentileza de que ela socialize com todos os colegas que estão aqui e com a instituição que é parceira, e transmita um abraço ao Rui Guedes, por favor. Agradeço, com certeza a gente vai pôr lá no portal para todo mundo ver, tá bom? Continuando o que a Margarida estava falando, na verdade, qual é a área hoje em dia que a gente não trabalha sábado, domingo, né? Até de madrugada, coisa que no meu tempo não tinha muito. Agora, assim, né? É até estranho a gente achar trabalhar no domingo é uma coisa diferente. Na verdade, tecnicamente, todo mundo trabalha sábado, domingo, feriado, depende da área. Olha, gente, o nosso tempo está acabando e eu vou jogar 3 assuntos que vieram de formas diferentes em perguntas. Assunto relacionado com a violência, com a saúde, né? Na verdade são 2. Em terceiro, e com a sustentabilidade, né? Aí a questão da sustentabilidade acho que é mais um trabalho de conscientização mesmo. Então, alguém pode falar sobre a violência? Nossa, chegaram a comentar aqui como é um grande evento. Será que temos perigo de ataque terrorista, como em outros países isso já aconteceu? O Brasil está chamando muito atenção para esse lado. Então estão preocupados com isso. E também em relação à saúde, infelizmente eu convidei uma pessoa da área, mas ela não pôde comparecer. Se alguém puder colaborar, ok? Bom, professora, alunos, eu não tenho nenhuma qualificação para estar falando desse assunto, mas tem um outro assunto que eu acho que é extremamente importante, é o seguinte: o nosso crescimento econômico que nós tivemos no ano passado foi um produto interno bruto de 3.675 bilhões de reais. Então a gente nunca teve um crescimento tão grande, tão significativo. Claro que tem todos esses desdobramentos que a gente está vendo. Mas o que é importante que vocês observem é o seguinte: vocês às vezes reclamam, mas não dão uma contrapartida, né? Por exemplo, então ficam se queixando que, pô, vou trabalhar em turismo, vou ter que fazer escala 6 por 1. Olha, é uma oportunidade de trabalho. Como também na área de logística, tem grandes oportunidades acontecendo no nosso país. Mas elas não estão concentradas aqui na capital da logística brasileira, que é Guarulhos. Se vocês não sabem, a maior concentração que tem aqui de empresas de logística ligadas à logística é Guarulhos. Mas tem uma explosão de oportunidades acontecendo aqui no litoral brasileiro com o pré-sal. Então, é uma questão de você ter mobilidade. De repente, a oportunidade não está aqui, mas está mais adiante. Então, tem que sair, procurar, encarar, se encher de coragem para ir em busca da oportunidade, da realização do sonho. E se vocês imaginam que com toda essa crise internacional que a gente tem aí, Europa, Estados Unidos, e nós estamos no meio de uma situação razoavelmente bem administrada, né? Essas influências, claro, terão no crescimento econômico, mas a gente vai crescer entre 3% a 4%. Vocês imaginam, sobre 3 trilhões, você crescer 3%. Nós vamos para uma economia de um crescimento de 4 trilhões de reais. Então, olha, é uma consequência natural e que vai ter necessidade de absorção de mão de obra qualificada. Agora, não sou competente para falar sobre segurança nem sobre saúde pública, mas para falar sobre oportunidade, então aí, é uma realidade. Basta que vocês realmente queiram essas oportunidades. Tá ok, pessoal? Só dar uma participação aqui. São 2 eventos, né? Copa do Mundo e Olimpíadas. Olimpíadas vai mobilizar a cidade do Rio de Janeiro. E
e tem um estudo sendo feito no sentido de suprir a necessidade de hotelaria, que não vai ser possível construir tantos hotéis até lá. Então tem uma possibilidade de se locar transatlânticos para colocar na cidade do Rio de Janeiro. Terminou a Olimpíada, sai todo mundo seguindo o seu caminho normal. Outra coisa, eu tive acesso a uns números aqui da FEComércio que saiu essa semana. Até a Copa serão gerados aproximadamente 1 milhão de empregos. Depois da Copa, deve permanecer 270 mil empregos. Então são números que eles estão estimando. E é muito importante que a gente tenha o seguinte: responsabilidade do governo na infraestrutura. Se vocês observarem o que aconteceu mais recentemente, vou citar aqui 3 exemplos: Itaquera, Maracanã, Umbigo. Tem obras embargadas. Então aquela frase, se o governo não atrapalhar já é um bom negócio, eu também assino embaixo. Por quê? Itaquera levou muito tempo para começar essa obra. Então agora, quando você tem que compensar tempo perdido, você vai ter que investir mais dinheiro. Isso, né, não tem muita explicação. Uma outra coisa, haverá a geração de muitos e novos empregos. Está migrando da indústria para a prestação de serviços e comércio. O dinheiro, o investimento e o emprego. Então a qualificação, habilidades e competências que eu falo todo dia em sala de aula, quando a oportunidade surgir, esteja preparado. Se nós estamos falando sempre graduação, pós-graduação, MBA, inglês e espanhol todo dia, não é moda, é porque é uma grande necessidade. Quem tiver isso daqui para frente, sai na frente, o resto vem atrás. Beleza? Rapidamente. Segurança. O indexador que se usa para medir segurança em qualquer cidade grande, em qualquer cidade menor. Quem quiser falar em segurança, por gentileza, busque no site da Secretaria de Justiça. E o indexador são crimes por 100 mil habitantes. Guarulhos é uma das cidades mais seguras. Terrorismo, fenômeno do turismo que ninguém consegue evitar. Vamos tomar as medidas e teremos apoio de todas as polícias internacionais por conta de recebermos diversas delegações de outros países. Saúde, problema sério. Guarulhos padece um problema muito sério. Infelizmente, não há estrutura pública possível para isso. É oportunidade de negócio para a iniciativa privada. Ponto. Um outro ponto que vocês falaram foi sustentabilidade. Eu não gosto desse termo e vou explicar por quê. Se nós formos montar um projeto com base na sustentabilidade, isso é redundante. Aquilo que não é sustentável não deve ser feito. Sustentável em médio, curto, médio e longo prazo. Tem que ser sustentável ad eterno, ou você não faz o negócio. Curto prazo, no Brasil é semana passada. Médio prazo é semana que vem. Longo prazo, no final do ano, se tudo der certo, a gente vai viajar. Curto prazo, de 5 a 10 anos. Médio prazo, 20 anos. Longo prazo, acima de 30 anos. Então é uma questão de conceito, quebrar paradigmas, e o brasileiro é muito imediatista, não só o brasileiro, mas os latinos. O tempo está esgotado, obrigado pela oportunidade. Só um complemento aqui. O Brasil está importando, por ano, 5 mil engenheiros. Porque não temos engenheiros com as formações adequadas e experiência nesse sentido. Vai precisar de muito tecnólogo. Porque saiu um estudo na Europa de um economista dizendo assim, vários economistas, que em primeiro lugar, em 2020, em primeiro lugar estará a China, em segundo os Estados Unidos, que não vai cair tanto assim, e em terceiro lugar o Brasil. Então isso é uma coisa que já está acontecendo, e nós estamos a menos de 10 anos de 2020. Então a oportunidade já chegou. Pessoal, que bacana, né? Olha, a gente está continuando falando, tem muitos assuntos, infelizmente não podemos responder individualmente, né, cada questão, mas eu acho que conseguimos abranger. De qualquer forma, estou esperando o documento, eu vou mandar um e-mail, vou disponibilizar para todo mundo aí. Espero que tenha sido produtivo, pelo menos mexido um pouquinho com vocês. Deu para perceber que esse evento não é só de turismo e hotelaria, pelo que a professora, inclusive, Margarida comentou, hotelaria é empresa, né? Hotel é empresa, ali tem lugar para todo mundo,
certo? Existe plano de carreira, área para o pessoal da administração, do financeiro, de recursos humanos, e assim por diante, né? Então, vamos começar, não pensar, não, vamos começar a agir, certo? Espero que esse tenha sido assim, um momento de reflexão para estimular o pessoal a seguir em frente. E obrigada por todos vocês.